Nos primeiros relatos que foram descritos no livro do Raymond Moody, ele faz uma relação de 12 itens, mais ou menos, que são bastante comuns nas experiências. Não são necessariamente obrigatórias, mas estão presentes, né? Entre elas, a saída fora do corpo, a convicção de estar morto, é uma outra coisa que eles estão absolutamente convictos. Eles veem o próprio corpo e, bom, então eu estou morto. O que eu estou fazendo aqui no teto, né? Porque essa imagem que geralmente eles têm é de cima. Durante cirurgia, por exemplo, eles assistem a cirurgia do teto. Alguns ultrapassam o teto do hospital e descrevem a rua. Isso até certo ponto é o ambiente familiar que eles estavam presentes. Mas, de repente, eles são levados para uma outra região desconhecida, então, que sempre é descrita com muita luz, muito colorido, muitas flores, muitas borboletas e muita música. E eles estão completamente conectados com aquilo ali. E quando o pensamento resvala, por exemplo, numa lembrança, eles estão imediatamente naquela lembrança. Por exemplo, nós temos um caso de um paciente que foi vítima de um acidente de trânsito, uma colisão em alta velocidade. Ele foi lançado a 10 metros para fora do carro. Caiu morto, a tal ponto de que os socorristas, quando foram atendê-lo, deixaram ele de lado, porque havia outras vítimas, porque o consideraram completamente morto. Só que o relato dele é o seguinte: ele estava caído na terra, desacordado, mas estava assistindo toda a recuperação, os socorristas atenderem os restantes. E ele presenciou, por exemplo, uma senhora que veio, chegou, cobriu ele com jornal, estava ventando, ela coloca 2 tijolos, acende uma vela para não apagar com o vento. Tudo isso ele assistiu e estava desacordado ali, né? E ele conta que na mesma hora que ele se viu fora do corpo, ele lembrou da mulher dele, que estava a mais de 500 quilômetros. Imediatamente ele entrou em contato com ela. E depois nós entrevistando essa senhora, ela teve um sono súbito e ela de repente despertou com a certeza absoluta que tinha acontecido alguma coisa com o marido. Então essa é uma coisa que chama muito a nossa atenção, que é essa comunicação não local, né? Ele está deitado lá, coberto de lençóis, de jornais, um monte de gente socorrendo, e de repente ele fora do corpo lembrou da mulher e ela percebeu isso imediatamente. Isso não é tão raro assim. Há pouco tempo eu estava dando uma palestra e contei essa história, e um psicólogo na plateia depois me procurou e falou: olha, eu estava dirigindo meu carro numa estrada da Espanha e o meu irmão, com o qual eu tinha uma grande afinidade, teve um infarto no Brasil. Ele imediatamente na hora teve certeza que aconteceu alguma coisa com o irmão, encostou o carro, parou e procurou telefonar e soube da notícia que o irmão dele tinha morrido de infarto. Então, essas evidências relatadas também encontram suporte em experiências físicas, experiências que estão sendo realizadas nos últimos anos. Na Universidade de Washington, uma pesquisadora colocou 2 pessoas interagindo num ambiente, explicou a elas que iam ver se havia comunicação entre elas à distância. Cada uma foi colocada num ambiente separado, de 10 metros de distância, e ambas com o aparelho de eletroencefalograma ligado na cabeça. A hora que foi disparado um flash numa dessas pessoas, o eletroencefalograma registra, né? O estímulo luminoso, aparece um potencial no traçado do elétron. A outra, que estava na outra sala, registrou o mesmo potencial. Essa é uma experiência, já é considerada importante, emblemática. E uma outra experiência mais acurada: 60 voluntários se candidataram a fazer essa experiência, só que em câmeras de aparelho de ressonância magnética funcional. A ressonância magnética funcional é uma espécie de tomografia que a pessoa entra naquela câmara e ela registra as áreas do cérebro que estão sendo solicitadas de acordo com o que passa na cabeça dele. Por exemplo, se ele faz um cálculo, acende uma determinada área do cérebro. Se ele tem uma lembrança antiga, acende outra. E assim por diante. E a experiência também confirmou essa comunicação à distância. Quando um pensava numa coisa, acendia uma área e a outra área acendia na cabeça do outro. Então, essa comunicação não local, que é usada para explicar alguns fenômenos que acontecem nas experiências de quase morte, já estão cientificamente sendo reproduzidas em vários laboratórios.